Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de junho de 2017. Religioso, Tony Ramos diz que Diabo Sedutor é o maior vilão de sua carreira. Parte 2. Exemplo de bom mocismo na vida real e muitas vezes na ficção, Tony Ramos, 68 anos, interpretará um personagem que é o oposto de tudo o que representa em seu novo trabalho, Vade Retro. Na série que a Globo estreou na quinta-feira 20/03, Ramos dá vida a um homem demoníaco, charmoso e sedutor. A Beelzebub, a personificação do diabo, será o maior vilão da carreira do ator. Sem dúvida é o maior e mais divertido vilão da minha carreira. Mas em nenhum momento dei nada de mim ao personagem, a não ser suor e transpiração. Definitivamente não tenho aquela sobrancelha tão bem penteada a risos. Eu não faço pequenas maldadezinhas, não me identifico, afirma. Como protagonista da atração de Fernanda Young e Alexandre Machado, ele tem a oportunidade de cometer grandes atrocidades. Ao longo de 12 episódios, o público verá o empresário Beelzebub amarrar sua mulher e acomodá-la no porta-malas de um carro, esconder uma pedra preciosa dentro do corpo de sua advogada interpretada por Mônica Ilse e dar palestras politicamente incorretas, exaltando o medo e os pecados capitais. Comecei a decorar o texto pelas palestras. Elas me faziam bem, me davam o tom do espetáculo, diz Ramos. Sem medo do diabo, os dois últimos personagens de Tony Ramos em novelas também não eram boas pessoas. Em A Regra do Jogo 2015, ele interpretou o vilão dissimulado e criminoso Zé Maria, e em O Rebu 2014 viveu Carlos, empresário corrupto e inescrupuloso que manda matar sua sócia. Uma diferença fundamental de Beelzebub em relação aos dois personagens é que, além de ser a essência de todo o mal, ele toca em delicados e polêmicos pontos sobre religião, como a existência de forças do mal e de céu e inferno. Tony Ramos diz ser muito religioso, mas prefere manter discrição sobre sua fé para não parecer catequizador, mas acha importante que a TV explore esses temas, para que não haja tabus na mídia brasileira. Não acredito no diabo, acredito em Deus. Não tenho gurus, ninguém tem a verdade absoluta. A fé habita cada um de nós, ou não, respeitemos a vida assim. Ateus também são bem-vindos, tem muito ateu que é melhor que carola de igreja. Não tenho medo de falar do diabo. Nós temos que falar sobre intolerância, liberdade de expressão. O importante é ter respeito e um belo texto, conclui. Na crônica anterior trouxemos o esclarecimento dos espíritos Allan Kardec, agora compartilho a explicação do espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 3. Pelo correr do estudo notaremos a justiça do Criador, como sua bondade e seu amor. Ainda estamos no assunto dos chamados erroneamente de demônios, que algumas religiões afirmam serem maus desde o princípio, e que ficarão para sempre em lugares que também criaram, como sendo o inferno eterno. Um punhado de homens esquece que tudo sofre a influência do progresso, e esse progresso já se manifesta muito visível nas páginas do tempo, a nos convidar a retificar os velhos erros de uma filosofia não menos velha, carcomida pelas eras. Se foram criados demônios, carregando as nossas paixões inferiores e apresentando as nossas próprias feições, claro que os demônios fomos nós, antes de conhecermos a verdade. As mudanças são leis de Deus que dominam e orientam a eternidade das coisas.
Nada fica estático, tudo se modifica, e para melhor, desde as primeiras manifestações de vida, até as potencialidades espirituais. Cabe a nós outros procurarmos entender essas mutações ordenadas induzidas pelo próprio Criador. Precisamos compreender que tudo existente na criação se encontra em estágios diferentes uns dos outros, mas, em completo movimento pela força do progresso, movimento esse a que podes chamar, como já foi feito antes, de sopro de Deus. Disse Jesus, em se referindo aos espíritos malfeitores: eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmos, e somente o tempo poderá despertá-los para a luz do verdadeiro entendimento. Toda a maldade, sem exceção, desconhece a eficiência do amor. Depois que passam a viver no regime da fraternidade, colhendo dos seus efeitos valiosos, esquecem-se por completo do mal e condicionam a sua mente apenas às diretrizes da caridade, que lhes mostra a salvação em todos os ângulos que se dispuseram a trilhar. É por isso que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios nos quais podemos crer moram dentro de cada criatura que ainda não pode eliminá-los. Eles se chamam ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais, que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente cria e vê as coisas de fora que existem por dentro de si. Essa é a lei dos reflexos. É bom que pensemos nisto: se existem anjos, que foram sempre anjos, e demônios, que foram sempre demônios, onde está a bondade de Deus que criou seus filhos na igualdade, com tendências diferentes? A razão caminha igualmente para a perfeição e ela está se enriquecendo pela intuição divina, de modo a aceitar a verdade, a única que fica de pé diante de todas as circunstâncias, e é o tempo que vai falar, pelos acontecimentos, a última palavra, sendo que os espíritos benfeitores falam antes do próprio tempo afirmar. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de junho, por Feijão.